Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias. E aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action. Estratégias em suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle. Meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão nas suas operações. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, o que nós estamos identificando aqui, né? Algumas regiões, né? Ó, tá tendo uma confluência aqui, tá tendo uma outra confluência aqui, tá? Então, decisão rápida, tá, pessoal? Venda. Por quê? O gráfico ele tem que trabalhar em estruturação, tá? Então, essa entrada de venda, ela tá pegando na extremidade da estrutura que já está marcada. Tá? Mais 6 segundos para o fechamento da operação. Ó, calma que já já a gente tem um bônus também para poder retribuir para vocês, né, pelos likes, pelas inscrições. É inscrito, né, que está fazendo pergunta, então com certeza deve ser do seu interesse. E depois, se você não entendeu ainda essa entrada aqui, porque eu não fiz as marcações, né, eu no final eu vou pegar a ferramenta Point of Fix e vou marcar para você ver como eu enxerguei, tá? Pode ficar tranquilo, tá? Então fica com a gente, deixa aquele like para fortalecer o canal, tá? E com certeza você vai sair daqui hoje aprendendo algo que você talvez já conheça ou que você ainda não conheça. Enfim. Então, positivo a primeira entrada no EURUSD, né? Tem linhas do passado aqui. Não sei se tem, mas eu vou apagar, tá? Vamos lá. O que o EURO-GBP está aprontando aqui? Já entendi mais ou menos o que ele tentou fazer aqui. Porém, agora estou dentro de um momento de desfecho do gráfico, né? Eu estou vendo tanto ele subir quanto também ele descer, tá? Então ele precisa me apontar em qual direção ele está indo, tá? Se ele for subir, ele vai confirmar com o candle verde. Se ele for descer, só que ele desacelerou, então não posso entrar. Que coisa, hein? Se ele está subindo, por que ele desacelerou? Então pode ser algum assim, o gráfico ele tá tendo uma influência de mudança de comportamento, tá? Nesse instante. Mudança de comportamento, o que ocorre, né? Pode ocorrer quebra de estrutura, pode ocorrer rompimento, tá? Então eu tenho que esperar para ver se eu identifico essa quebra de estrutura, rompimento, né? Enfim. Ele pode estar iniciando uma nova estrutura, tá? Vamos entender certinho. Ó, esse candle, ele não foi tão suficiente a ponto assim de mostrar para mim que tá quebrando uma estrutura, tá mudando o comportamento, tá? Eu só tenho 1% de indícios, né? Então, calma aí, tá? Calma que eu tô intrigado com essa análise aqui, tá, pessoal? Tô intrigado, tá?
E eu vou querer fechar ela com uma entrada, tá? Não vou deixar para trás, não. Ah, agora sim, ó. Esse candle é um candle plausível para mim entrar. Vamos ver? Ué, mas não terminou do jeito que eu queria. Não terminou do jeito que eu queria. Pera aí, então. Isso quer dizer que a análise que eu estou vendo aqui que está sendo feita, né? O gráfico nem subiu e nem desceu. Então, eu posso entrar fazendo continuidade? Não posso, porque eu vou tomar loss. Né? E agora? Será que eu posso fazer uma entradinha aqui? Ah, eu vou fazer, tá? Tá em região de venda? Vou fazer. Tá bom? Quem está assistindo os nossos shorts aí? Eu estou pegando momentos aí emblemáticos das entradas e compartilhando lá no short, tá? O pessoal tá adorando. Eu tô vendo lá que tem 3 vezes mais visualizações, né, que os vídeos. Porque é mais rápido, né? Enfim, então vou pegar aqui alguma entrada que eu fiz hoje aqui e vou também colocar lá no short, tá? Para você. Olha lá, tá vendo? Região de venda, né? Tem que trabalhar vendido. Você viu? A gente escapou de tomar um loss aqui. Você viu o que é fazer uma análise bem feita? É isso, tá? Então, perfeito, ó, batemos a meta com maestria, né? Uma entrada no Euro USD, uma no Euro GBP. Temos o bônus hoje, né, no final do vídeo, como prometido. Já vou direto aqui para as explicações. Tá? E agora você vai compreender aqui, ó, por que eu fiz essa entrada aqui. Preste atenção. Linha de tendência de alta. Tá? Outro detalhe aqui, ó. Resistência. Eu falei que estava confluindo, né? Resistência. Suporte aqui. Tá? E aqui, ó. Região de equilíbrio. Tá? Então preste atenção. Eu quero que você também considere esse momento que foi no futuro, tá? Só para tirar uma prova, tá? Para você ver que tem como você analisar o gráfico, tá? E fazer o certo dentro do que você está vendo, tá? Então preste atenção, ó. Tá vendo esse fundo aqui? Ele é uma região de suporte, correto? Vamos lá, suporte. Tá. Esse fundo aqui, ele chegou a preencher aqui? Não chegou a preencher. Então, logo, eu tenho uma LTA aqui. Uma linha de tendência de alta, tá? Então, preste atenção, ó. Vamos pegar daqui, vamos confluir com aqui, tá? E vamos puxar para cá, tá? Então, temos uma LTA. Olha que interessante. Linha de tendência de alta. Isso aqui é futuro, né? É só para você tirar uma prova para ver se você estava certo ou não em fazer uma venda aqui. Tá? Lembra da primeira linha? Da primeira linha que eu apliquei aqui? Agora fica até mais bonito se eu corrigir ela, tá? Então eu vou pegar a borracha, ó. Mais estético, né? Não deixa de ser uma LTA, tá? Só vou corrigir a amplitude dela, tá? Ó, presta atenção.
Tá vendo esse topo? Tá vendo esse topo aqui? Tá vendo esse topo aqui? Presta atenção agora. Ó. Vou pegar bem nesse topinho aqui. Olha só. Mas tinha que ser amarelo, né? Ó, vou pegar na ponta daquele pavio. Tá? O que nós temos aqui? Um canal de alta. Deixa eu ver, canal de alta. Esse canal de alta é em branco, né, pessoal? Peço desculpas para vocês, tá? Ó, canal de alta. Esse é um canal de alta. Então ele está fazendo as movimentações dele, ó. Quando eu cheguei no gráfico, eu puxei e ampliei assim a imagem para ver mais a fundo. Eu entendi que estava vindo lá de baixo. Mas nesse momento aqui eu vi isso, ó. Presta atenção. Aí o que eu pensei? Ainda ele está confluindo com uma região de equilíbrio. Por quê? Aqui nós temos resistência. E aqui a gente tem outra resistência, tá? Então, ele estava fazendo uma confluência, tanto na horizontal, ó, ele estava confluindo, tanto na horizontal, quanto na diagonal. Então, na hora que eu ampliei assim, eu não pensei duas vezes. Eu já entrei vendido. Quer tirar a prova agora para ver se eu estava certo ou não? Né? Se a minha análise estava correta? No futuro, o gráfico continuou caminhando para a direção que eu, que eu fiz, né? Que eu fiz a operação. E ainda ele respeitou a região de LTA aqui, do canal de alta. E depois ele rompeu o canal de alta. Tá? Então, essa entrada, pessoal, foi uma entrada que eu fiz dentro de um canal de alta. Tá? Mas que também estava confluindo, por acaso, em uma região de resistência, e faz parte de uma região de equilíbrio de 100% do movimento do passado. Entendeu? Que é esse aqui, ó. Esse movimento de 100%. Tá? Ela foi lá na região de equilíbrio, já corrigiu, e eu aproveitei e entrei sabendo que eu estava trabalhando dentro de um canal de alta. Tá? Então, opções binárias, ela não é difícil. Tá? Você só precisa entender o contexto gráfico e tomar a decisão. E entender as variáveis também, né, dela. O que pode acontecer se sair do seu controle, uma entrada que você fizer certa e acontecer algo de errado. Você vai saber corrigir o problema que aparecer. Tá? Então, assim, não pense que você vai ganhar todas. Vai ter momentos que você vai fazer a operação certa, mas vai sair fora do teu controle alguma coisa. Por que vai sair fora do seu controle? Porque vai sair alguma coisa do seu controle, porque não é você que dita as regras do mercado, você só acompanha as regras do mercado. Tá entendendo a lógica? Então tá. Simples, né? Só fiz essa ampliação aqui. Eu vi a quebra de estrutura acontecendo, tá? Também. Mas isso aí é um assunto mais para frente. Bom, EuroGBP. O EuroGBP, você viu que eu desviei de um cenário onde a gente ia tomar um loss, né? O que eu queria fazer aqui, né? Eu observei região de resistência em curso aqui, mas deixa eu colocar ela com mais estética, né, para vocês, ó, para não ficar tão poluído, né? Ó, pronto, pronto, pronto. É isso. Então o que eu percebi aqui, ó? Resistência e suporte.
certo? Então, quando o gráfico, né? Quando o gráfico ele vem até aqui, ó, preste atenção. Então ele veio, entrou, né? Criou a região de suporte, aí ele vai, tenta subir, ele cria uma estruturinha tranquila aqui, né? Que você já sabe que é um canalzinho de alta, né? Aí ele vai e toca lá na resistência, beleza? Quando ele desce para cá, tá? O que eu estou esperando? Que aqui aparecesse um candle mais robusto, tá? Um candle mais robusto. Porque eu entenderia que ele tinha apoiado na região de equilíbrio e iria forçar a continuidade desse canal, tá? Então aqui, ó, dentro dessa área, preste atenção, ó, vou fazer bem fininho, ó. Esse pavio aqui, ele aponta para a gente uma região de equilíbrio aqui, tá? O canal de alta, ele precisa continuar. Então, também eu entendo que esse candle aqui é um candle estrutural, tá? Então, preste atenção agora. Beleza? Então, o que eu estou esperando? Um candle um pouco maior que o anterior, com que me mostre mais volume, para mim fazer uma continuidade. Porque eu estou atuando dentro de um canal de alta que saiu de uma região de suporte. Aí o que ele faz? Vou tirar as linhas, tá? Não, vou apagar aqui, né, na verdade, ó. Pra ficar mais fácil. Ó. Calma aí para ficar mais bonitinho, né? Ó. Ele desacelera. Preste atenção, ó. Ele desacelera. Ele tira toda a minha expectativa na hora que ele desacelera. Eu falo assim, peraí, tá acontecendo algo de errado aqui. Ele não está com um comportamento que vai perpetuar esse canal de alta que ele mesmo criou. E aí o que aparece? Um candle vendedor. Tá? Esse candle vendedor, eu também estou de olho na região de equilíbrio, pessoal. Novamente, ó. Ela tá marcada aqui. Eu falo, beleza. Agora eu entendo o que está acontecendo, mas eu só preciso de uma confirmação para mostrar que, preste atenção, o movimento pretende quebrar a estrutura do canal de alta. Tá? Se ele fraquejou aqui, né? Peraí. Ó, se ele fraquejou aqui, ele já criou uma ruptura aqui, uma mudança de comportamento, eu preciso de um candle forte, né? Para poder tomar uma decisão agora de vender, não de comprar mais, porque ele vai quebrar a estrutura e eu vou excluir o momento de compra. Tá? E aí o que acontece, pessoal? Vamos ver de novo? Ele me decepciona novamente. Olha aí, um candle de desaceleração novamente. Tá? Só que dessa vez, vendedor. E aí o que eu faço? Puxa vida, agora eu tô perdido. O que esse gráfico tem intenção de fazer? Você entendeu? Se eu insistisse em fazer uma entrada aqui, eu teria tomado um loss? Se eu insistisse em fazer uma entrada aqui, eu teria tomado loss se eu fosse teimoso? É isso, pessoal. A análise gráfica, ela tá assim, 1 milímetro, né, da sua teimosia, tá? Se você infringir e for teimoso, você vai tomar loss e tomar stop. E aí, o que eu fiz? Peraí, vamos esperar, porque agora o cenário mudou, né? Ele não vai nem subir nem descer. Aí ele me apronta esse candle aqui, ó, de busca de região. Tá? Ele busca de região, ele faz uma busca de região. Eu posso comprar para continuar? Não posso, porque ainda ele está no parâmetro vendedor de resistência. Tá vendo aqui? Até coloquei resistência com S, né?
Olha aí. Então, eu posso comprar numa resistência? De jeito nenhum. Tá? Então, logo eu faço uma venda. E na hora que eu faço a venda, e nós batemos a meta e o gráfico continua com a naturalidade dele, como se nada tivesse acontecendo, né? Ó, na verdade, não foi isso não que ele fez, né? Que tá tampando aqui, né? Então ele faz isso para respeitar a minha entrada, porque está em região de venda. Aí o comprador tenta subir e não ultrapassa a resistência, ele falha, tá? E depois o movimento vendedor assume novamente o percurso e se torna dominante. E tão dominante que ele passa por cima desse suporte, né? Então, o gráfico é isso, pessoal. Em momentos decisivos, você aperta o botão com rapidez e confiança. Em momentos de indecisão, você põe a mão aqui e fala: que interessante. Você só vai observando, olha, teria tomado um loss ali. Olha aqui, teria tomado loss aqui. Mas agora eu posso ter um gain ali, porque ficou fácil, né? Então, para você entender certinho, né, que até mesmo dentro da análise você está vendo que você está escapando dos loss, né? E eu sei que muita gente ainda vai ficar por anos no mercado e não vai entender isso que eu estou falando, não vai entrar na mente. Por quê? Está seguindo o canal de pessoas que estão querendo vender curso. E o curso também não vai ensinar nada, porque a pessoa fica lá manipulando os vídeos, fazendo corte nos vídeos. Né? Igual eu estava olhando esses dias atrás um canal que apareceu de repente, e aí o cara tava falando assim: olha, tá vendo aqui? Fique milionário com esse pavio. Fique milionário com esse pavio. Você tem ideia do que é isso? Falar uma coisa nessa magnitude? Torne-se milionário com esse pavio. Toda vez que você vê o pavio, você vai entrar. Aí lá nos comentários estava escrito assim: rapaz, quebrei minha banca, vou se desinscrever do canal. Eu rachei o bico. Falei, não, não é possível. E é essas pessoas que têm bastante visualização, que o YouTube recomenda, né? Até apareceu para mim aqui, né? Então assim, não é o caminho certo, é o caminho errado mesmo, que vai fazer você quebrar a banca, que vai aparecer mais para você. Então tome cuidado, tá? Tudo que aparecer de graça para você aqui, fica atento, tá? Porque não é o caminho certo. Por que eu tô falando isso para vocês? Fazendo uma análise no meu gráfico pessoal do passado, de 5 anos atrás, eu peguei algumas entradas erradas. E isso me custou 2 anos sem aprender nada, entendeu? Você quer ficar 2 anos sem aprender nada? Por estar tentando entender ou seguir uma pessoa que não vai te ensinar nada? Então é isso, tá? Não tô culpando ninguém, tá, pessoal? Cada um enxerga o mercado do jeito que quiser, pode fazer do jeito que quiser, pode acreditar no que quiser, mas eu acho que, sabe, você ficar aí 1, 2 anos no mercado e não aprender nada, isso é muito, muito cruel, né? É um tempo que não volta mais, né? Então, se você tiver a direção certa, você pode fazer cada segundo desse tempo valer a pena. Tá entendendo? Mas assim, eu acho que todos vão ter que passar por esse percurso, tá? Não vai ter jeito. A gente não vai conseguir abrir o olho de todo mundo, não vai ter jeito mesmo, né? Mas tá ótimo, tá? Já tô feliz por ter mostrado para vocês aqui, em determinados momentos, seja confiante, em outros momentos, duvide, né? Em outros momentos, aperte o botão, porque você sabe que você tá na tua razão aí para bater a meta. E entenda depois o que o gráfico fez depois para tirar a prova se a sua análise foi correta ou não, tá? Então, não é só você fazer o gain, tira a prova. Tá? Peraí, quero saber se realmente foi um gain válido ou se foi por sorte. Entendeu? Pega essa dica que eu passei aqui para vocês hoje. Tá?
vai melhorar bastante seus trades. Você tentando achar em você um defeito. Entendeu? Para saber se foi certa a análise ou não. Você mesmo está se gerenciando. Está observando você mesmo para ver se você está no caminho certo. Tá? Então, nós temos aqui então o que nós temos aqui? Nós temos aqui pergunta de inscrito e sugestão de inscrito, tá? Então, o bônus no final do vídeo, né? Aloísio, né? Quero parabenizar o Aloísio por sempre estar aí curtindo os vídeos, comentando e inscrito no canal. Parabéns, viu, Aloísio? Olá, Augusto, você poderia fazer uma live no domingo analisando o gráfico? Seria uma boa, hein? Então, é uma coisa assim que eu preciso criar coragem para estar fazendo, tá, Aloísio? Porque assim, ó, na hora que eu for começar a fazer essas lives, as pessoas vão querer continuar. E o que eu tô tendo problema aqui é o meu tempo, tá? Eu não tô tendo tempo nem para criar grupo de Telegram ou grupo de WhatsApp para trazer vocês para esse grupo para compartilhar mais detalhes para vocês aperfeiçoarem, entendeu? Então eu queria fazer o básico primeiro para depois ir para o avançado, tá entendendo? Então assim, na hora que a gente for fazer uma live, eu queria ter as coisas mais simples prontas antes, entendeu? Então eu vou pedir desculpa para você, tá? E para todo mundo que está na expectativa aí que eu opere em live, ao vivo com vocês, mas precisamos construir a casa pelo alicerce, tá, pessoal? A gente não pode fazer pelo telhado, tá? Eu não posso querer dar um passo maior do que que eu não posso dar, por quê? Porque a gente vai escorregar e vai quebrar a perna, né? Então, não vou excluir essa possibilidade, tá, Luiz? Vamos fazer sim, tá? Mas eu queria ter outras coisas mais simples e básicas antes para ajudar vocês, para quando vocês entrarem em live, vocês já terem já uma estrutura pronta, né, para poder tirar dúvidas e tudo mais, entendeu? Assim, com mais rapidez, tá? Para ficar melhor, tá? Mas vamos fazer sim, tá? Mas não é agora o momento, tá? Eu nem Instagram eu criei ainda, tá? Para opções, só para vocês terem uma ideia, tá? Tem bastante coisa que precisa ser feita. E agora eu criei coragem de fazer os shorts, né? Então já tá ajudando. Então já é um avanço. Agora eu vou me acostumar com o short, né? Vou entender todos os contextos do shorts, né? E depois a gente parte para o próximo passo. Quem sabe é a live, né? O próximo passo, né? Vai faltar live, né? Para ficar completo o canal do YouTube, né? Então, obrigado, viu, pela dica e só vou pedir para você esperar mais um tempinho, tá? Só, o não é agora mesmo, tá? Mas não quer dizer que é um não definitivo, tá bom? Mas obrigado pela dica mesmo. Vamos fazer sim, mas no futuro, tá? Então vou pegar aqui agora, ó, o Valmir, né? Continua perguntando, tá, Luísio? Tá? Já tô encaminhando a ideia aqui para ser processada, tá? E a gente vai fazer live sim, tá? Mas não vai ser agora. Depois pergunta outras coisas aqui que a gente vai estar correspondendo com você em tempo real, tá? Deixa eu ver. Valmir. Vamos pegar do Valmir agora. Pode fazer uma aula para entender o volume financeiro? Interessante, né? Vamos tentar, né, Valmir? Obrigado pela pergunta, tá, Valmir? Então, ó, veja só. Vamos abrir aqui então um par de moeda EURUSD. Aí, pronto. Mercado aberto, né? Então a gente tem volumes aqui, né? Tá vendo? Dá para ver o volume aí? Você consegue visualizar o volume? Deixa eu ver. Aí, olha o volume aqui, ó. Tá? Então, para os iniciantes, essa parte aqui, ó, é chamada de volume, tá? É chamada de volume. Bom, do meu ponto de vista, né? Do meu ponto de vista, o volume financeiro, né? Ela é a quantidade de grana, tá? Se eu tiver errado, vocês me corrijam, tá? É a quantidade de grana que está sendo aplicada naquele momento
o gráfico caminhar para uma determinada direção, tá? Então, nesse caso aqui, ó, preste atenção. Vamos fazer uma leitura desse volume aqui, ó. Ó, o movimento vendedor, tá? Ele fez aqui um determinado volume, né? Ele continuou no minuto seguinte também, diminuindo o volume dele, certo? Por algum motivo ele diminuiu o volume, tá? Por algum motivo. E de repente o movimento comprador fez um volume para poder, né, jogar o gráfico para cima, mas foi um volume muito alto perto dos anteriores, né? Você consegue distinguir que esse está em queda em 2 minutos aqui e esse próximo minuto está em alta, ele está superando os anteriores? Então vamos entender agora por que esse volume diminuiu aqui? Ó, esse volume ele diminuiu aqui porque estávamos em uma fase, né, eu estava procurando aqui atrás para ver se tinha algum indício, né? Mas o que eu consigo enxergar aqui? Tá? Só para falar para vocês, ó, o gráfico ele veio em tendência de queda, né? Ó, vou montar o contexto para vocês, tá? Então temos a região de resistência, região de suporte. Isso, região de suporte aqui, tá? Aqui é a região de equilíbrio do gráfico, tá bom? Então o gráfico veio, rompeu a região de equilíbrio, criou uma região de suporte, aí ele subiu, ó. Opa. Aí ele subiu, certo? Apoiou na região de equilíbrio, voltou novamente, né? E começou a criar um cenário, tá vendo? O mesmo cenário lá que deu a vitória pra gente, tá? É o que está sendo criado aqui, tá? É o mesmo, ó, o comportamento é o mesmo, tá? Olha o que aconteceu. Começou a ser criada uma LTA aqui, ó. Tá vendo? Uma linha de tendência de alta. Agora está explicado o porquê do volume tão baixo assim, tá? Porque já tinha sido definida uma LTA, tá? Então preste atenção, ó. Nesta região de suporte, vou escrever aqui, ó, tá? Já tinha sido definida uma LTA, tá? Uma linha de tendência de alta. Quando esse movimento vendedor que a gente está estudando ele chega até aqui, temos essa queda de volume. Por que o volume está em queda? Vamos lá? Queda de volume. O porquê o volume está em queda? Porque os vendedores sabem que não podem mais fazer mais nada ali, porque tá na região de compra. Entendeu? Então o gráfico está no momento de compra. Olha aqui, o gráfico. Então, você acha que os vendedores vão ser loucos de fazer mais uma entrada ali, tacando tudo que eles têm para poder quebrar essa LTA aí? Nesse momento do gráfico, o preço está barato demais aí, né? Então o ativo ele está muito barato, certo? Então, então não é de interesse dos vendedores tacar muita grana aí. E é por isso que você vê eles entrando, empurrando o gráfico para lá, para a LTA, e parece que a galera tá saindo, né, das operações, né? Assim, ó, de 100 pessoas, vou dar um exemplo, né? 100 pessoas. Entrou com mais gente para poder fazer ignição. Depois entrou 100 pessoas no primeiro candle aqui, nesse aqui, ó. Tá? É só para você ter uma história, né? Para você se apegar, tá? Então entraram 100 pessoas, por isso que o volume tá alto aqui, tá? Aí depois entrou 50 pessoas aqui, tá? Então tem 100 pessoas aqui injetando grana,
ou 100 instituições, tá? Ou 100 big players, tá? E aqui tem 50 instituições ou pessoas, tá? Ou big players ou instituições, enfim, entrando. Por quê? Não é tão atrativo fazer mais outra entrada, porque está numa região de compra. E é por isso que você vê também esse volume dos compradores explodindo tudo. Porque o comprador fala assim, ó, tá na nossa área. Tá na nossa área. Entra lá 500 compradores. 500 instituições, é só uma brincadeira, tá, pessoal? 500 big players. Então, por isso que o volume subiu, porque tá numa área de compra, tá numa LTA. Então o volume aumentou lá em cima e jogou tudo que tinha para jogar. Tá vendo? Então repara. Olha agora, presta atenção agora aqui. Como que vai abrir tua mente a partir de agora, tá? Aonde os compradores conseguiram alcançar com um único minuto? Na região de LTA superior. Tá? Tem uma LTA aqui, tá? Deixa eu escrever aqui para você. Ó, LTA. Superior. Ele já chegou no limite. Quem está ali esperando para fazer a operação? O vendedor, tá? E aí o que acontece? Nem comprador e nem vendedor tem coragem de fazer investimento aqui, porque é o volume mais baixo de todos, né? Então aqui, por exemplo, podemos dizer que tem 30 pessoas, né? 20, vamos colocar 20. Ou 20 instituições, ou 20 big players, deu empate, né? Um exemplo, eu preciso estudar sobre o empate, né? Como que ele ocorre, eu preciso ir a fundo, mas na nossa visão simples, empate, tá? Então, só 20 pessoas fizeram operação, 10 de um lado, 10 do outro, empatou. Tá na resistência. Então, peraí, já que a gente está tão embalado assim e o vendedor não quis entrar com sede aqui, vamos tacar mais uma porradinha aqui de grana? Olha aqui. E aí ele faz um preenchimento da região da LTA. Aí pronto, preencheu. Um ligando para o outro. Os vendedores, ó, já prepara aí que a gente vai arregaçar tudo. Ah, mas eu não tô tão confiante não. Ó, presta atenção. Mas nós estamos na nossa área, cara. Nós vamos ganhar esse movimento a partir daqui. E aí o que acontece? Não tão confiantes. Olha só. Olha aqui, olha o volume. Como que tá aqui. Não tão confiantes. Vamos colocar aí. 30 pessoas, tá? Pessoas, vendedoras ou instituições, vendedores, tentaram dar uma partida no motor dos vendedores na resistência. Eles ficaram com o pé atrás, sabe por quê? O gráfico está perto de uma região de equilíbrio. Falta um palito para poder chegar até aqui. Ó. Tem uma certa dúvida por causa disso. Tá vendo? Então vou ficar meio cabreiro, porque não pode perder nosso capital aqui. Então 30 pessoas vão tentar dar a partida. Opa, deu certo. Pessoal, tá dando certo a partida. Vai fechar o time. Vamos entrar todo mundo de uma vez agora aqui, porque eles mostraram pra gente que deu certo. Tá vendo? O volume vendedor já ganha confiança de novo. E aí você vê todo esse percurso sendo percorrido de novo até a região de compra novamente. Tá vendo? Então, pessoal, querendo ou não, tá? Querendo ou não. Deixa eu colocar mais perto aqui para você. Tudo que você tá vendo de volume financeiro aqui é movimentação real. É emoções, é intenções reais do mercado. Você viu que eu acabei de ler todo o comportamento do volume. Eu li para vocês e o que estava sendo lido estava sendo mostrado. Tá? Desde aqui até aqui eu fiz essa leitura. Tá? Eu li esse minuto. Olha quantos minutos eu li aqui para vocês, ó, de volume, tá? Fui interpretando e falando para vocês sobre os candles e o porquê, tá? Ó, segundo volume, terceiro volume, a indecisão,
tá? Ó, quarto, quinto volume, sexto volume, sétimo volume. Em 7 minutos eu li tudo que aconteceu no gráfico só lendo e contando a história ali e te falando por que aconteceu essas injeções financeiras, né? Aí, seja vendedor ou comprador ou empate. E tem muita gente que acha que volume não é necessário, pessoal. Volume não é necessário, não. Ah, eu opero sem volume, eu opero às cegas. Que bom para você. Né? Eu vou falar para você, eu só opero sem volume financeiro só em OTC mesmo, porque não tem volume para mostrar para mim. Né? Eu opero porque eu não tenho opção. Mas eu não descartaria volume de forma alguma do gráfico. Tá? Porque ele dá cada confirmação que você nem imagina. Você entende as emoções dos big players, das instituições aí, ó, no volume. Eu acabei de ler as emoções deles aí para vocês. Tá? Ah, não quer dizer que eu seja um expert, tá? Eu não sou, tô longe disso, tá? Que nem eu falei para vocês, né? Tudo que eu tô aprendendo aqui é através de erros e acertos, tá? Depois eu vou falar uma palavra mais técnica sobre esse tipo de aprendizado, né? Quando você usa a didática de aprender entre erros, né? Usando eles como direção para não errar mais, né? Eu vou pegar uma palavra mais técnica. Eu acho que o Carlos Lemos, que é uma pessoa que é bem estudada, que conversa muito bem, escreve muito bem, ele pode falar para mim. Né? O Carlos Lemos, quando uma pessoa ela utiliza essa visão, né? Essa filosofia de aprender através dos erros, qual que é o nome que a gente pode colocar aqui que caracteriza essa pessoa? O que ela é? Tipo de aprendizado que ela está usando? Qual é o nome do aprendizado que ela está usando através dos erros e acertos? O Carlos Lemos vai poder falar para a gente aqui. Tá? Então é isso. Tá? Gostaram do vídeo? Eu tenho certeza que a mente de muita gente fez assim, ó, pum, explodiu. Virou a chave. Né? Eu tenho certeza que algumas pessoas já fez assim, ó, virei a chave. Né? Mas é isso aí, tá? Então espero que vocês tenham gostado e nos vemos novamente no próximo vídeo. Então obrigado a Luíso pelo comentário aí, tá? Vamos fazer a live sim, mas não vai ser agora e nem na semana que vem, nem nesse mês, né? Mas prometo que mais à frente vai, tá? Já acendeu a faísca aqui. E o Valmir, obrigado por falar de volume, porque assim eu posso mostrar para vocês que o volume não tá aqui por acaso de enfeite, viu, pessoal? Tá bom? Tá ótimo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais!